Depois de ficar aí fora do jogo do fim de semana, o Grêmio informou que o Soteldo teria sido liberado para resolver questões pessoais. A gente viu foto do Soteldo na praia. Apareceu mais um vídeo por aí, gente, em que o Soteldo aparece, olha ali, entrando no mar e tudo. Eu quero saber, Soteldo está fora do jogo de hoje. O que está acontecendo, CCD? Não, pera, só um pouquinho. Se é problema particular que ele foi resolver, deve ter sido alguma coisa na rede de pesca ou no barco dele. Bravo. Ele foi refrescar a cabeça, eu acho. Eu vou falar muito Foi sério isso. e aqui eu vou fazer uma representação com essa Não é o momento de falar sério. figurinha aqui, tá? Isso aqui é um palhaço. Isso aí é pra falar sério. Tá? Não, eu vou colocar pra vocês, isso aqui é muito importante, tá? Porque isso aqui tá o futuro do Grêmio, tá aqui, nessa figurinha do palhaço. O senhor Soteldo tem que ser corrido do Grêmio. Senhor Soteldo. O quê? Eu vou usar uma frase de um querido amigo meu, que certa vez disse o seguinte: vaza! Vaza do Grêmio! Pra complicar minha vida ainda, o Corinthians veio com os reservas. Bom, vamos começar a desenrolar esse assunto então. O Corinthians veio com os reservas. Bom, vamos começar a desenrolar esse assunto então por aqui, viu? Grêmio 0, Corinthians 0 e eliminação tricolor nos pênaltis. O que deu errado na estratégia do Renato nos dois jogos, especialmente nesse que o Grêmio, na sua casa, né, que é o Couto Pereira, deveria ter conseguido a vitória? Foi o que a gente projetava ontem, né? Que esse time do Grêmio montado com os 3 zagueiros foi um time que funcionou bem reagindo nos outros jogos e que ontem ia ser um jogo diferente, né? Ia ser um jogo que o Grêmio ia precisar propor diante de um adversário que até surpreendeu, abrindo mão de usar alguns titulares, né? A gente viu o Garro entrou nos minutos finais, 2 bolas que ele deu passes ali, o Corinthians quase fez o gol, então um jogador de maior qualidade do Corinthians não começou o jogo, mas o Grêmio com a bola teve muita dificuldade, é difícil tu sair de trás, os 3 zagueiros do Grêmio, nenhum deles tem uma boa saída, então tu já perde 3 jogadores na iniciação das jogadas, tu precisa que o volante, que o Vivaçante ou que o Carbajo recue um pouco mais, aí tu perde um jogador lá na frente. Quando o Renato faz a troca, que ele coloca o Diego Costa, aí o Grêmio era para melhorar, mas as coisas não funcionam. Aí que também já tinha um cansaço ali do Pavon, do Cristaldo. Ele opta por manter esses jogadores, aí depois ele diz que manteve porque eram batedores de pênalti. Mas aí, gente, tu é mandante num jogo de mata-mata decisivo, tu tem que ir para tentar ganhar o jogo. Demorou para botar um centroavante no time, né? Aí tem mais essa escolha do Renato. Foi uma noite terrível do Renato, tá? Até na formação do banco, porque ele abre mão de ter o Arezzo, pela questão dos estrangeiros, vai o Aravena, que acaba não entrando, né? E aí, então, vamos lá, se o Diego Costa não estava em condições para entrar, para jogar mais tempo, então tu tinha que ter o Arezzo no banco. Ou até começar com o Arezzo. Eu disse ontem, eu começaria esse jogo já com o centroavante, porque era um jogo que exigia ter um jogador na área. E o Arezzo não ficar nem no banco, não tem explicação. Né? Não se justifica pelo Aravena, que jogou o quê? 5, 10 minutos contra o Atlético Paranaense, que é um ponta, que tinha o Natan Fernandes no banco, por exemplo, que também é ponta. Então, assim, não Foi uma não faz noite sucesso. não de Renato... Em tudo, na formação, Renato Portaluppi. Formação do time, na formação do banco, na escolha das trocas e também no funcionamento. Porque quando ele coloca o Diego Costa, que é para o time ficar mais ofensivo com um zagueiro a menos, o Grêmio fica frágil defensivamente. Então, assim, por que o time fica frágil defensivamente? É trabalho do treinador. E aqui, falando muito sério, no jogo, a partir do momento em que resolve sacar os 3 zagueiros, quem tem que ganhar o jogo é o Corinthians. Né? Exato. Quem merece ganhar o jogo é o Corinthians. O segundo tempo do Corinthians. Eu acho que o primeiro tempo é equilibrado. Não, é equilibrado, né? Mas o segundo tempo, o Corinthians tem muita chance de gol. Que o Corinthians teve mais espaço, né? Não é nem chance clara, tem uma, mas tem mais espaço, assim. Tem mais chance de concluir e tal. Eu acho que tem umas... Olha, 2 chances, claro. Essa aí é uma chance, cara. O rebote ali é claríssimo. E o cabeceio do Pedro Henrique, que foi... Esse lance aí no final, que é uma bola que o Garro... Pelo amor de Deus, essa finalização aí não existe. É uma finalização totalmente errada. O Ramon Dias botou o Garro faltando 1 minuto pra acabar o jogo. Só pra bater o Ramon Dias priorizou... O melhor jogador do Corinthians, gente. Mas ele bateu pra bater pênalti. Esse é outro ponto, Então, por que ele não jogou? Porque ele priorizou o Brasileirão. Tá priorizando Abrindo o o rebaixamento. O Gamalho também, que entrou. Ramalho, que entrou depois do zagueiro titular. Só tinha 3 titulares começando o jogo, absolutos, assim, né? Porque tinha algumas lesões, mas opções. Perderam pro time reserva do Corinthians. Corinthians. O Corinthians, no final de semana, usou titulares no Brasileirão, né, enquanto o Grêmio poupou para a Copa do Brasil. Aí o Grêmio tinha seus titulares descansados.
e o Ramon Dias optou por preservar titulares. Podemos concluir que os reservas do Grêmio são melhores que os titulares? Eu não sei se eles são Eu até melhores. queria perguntar por que... Bom, é que é nosso assunto logo ali adiante, né? Eu nem sei em que momento a gente já tá nesse fio. Quanto tempo a gente ainda tem para esse debate para eu saber se eu faço a minha pergunta ou não? Já acabou o tempo. Não podemos Já vou mais. então emendar essa nova pergunta para a gente começar um novo fio. Por que o Renato não usou os reforços disponíveis? O Monsalve, o Aravena... O Arezzo sequer foi relacionado por causa do número de estrangeiros. Segundo o Renato, porque ele sentiu que o jogo estava indo para os pênaltis e os caras que teriam que sair, Cristaldo e Pavon, são batedores de pênalti. Mas aí é muito mal pensado isso, né? Porque ele não confiou que os caras fossem entrar e o Grêmio pudesse ganhar o jogo. Ele até tem o Renato foi muito mal na entrevista ontem com o Simon, na primeira resposta, aquele deboche do Simon. E depois eu acho que foi do Fabris, uma pergunta sobre o Aravena. E aí, porque ele disse não tirou o Cristaldo, porque o Cristaldo batia pênalti. Aí a pergunta foi se não poderiam jogar os dois juntos. Aí ele diz assim, mas eu ia ter que botar o Aravena pelo lado e ele ia ter que marcar o lateral. E aí ele debocha, se eu vou discutir tática com vocês, eu vou dar show, sei lá o quê. Gente, se tu tá atacando, tá pressionando o Corinthians, se tu coloca o Aravena, não necessariamente ele vai ter que marcar a subida do lateral. Se tu te coloca no campo de ataque, se tu pressiona rápido quando perde a bola, tu vai fazer o lateral dos caras te marcar. Então não é simples assim. Se eu boto ele, vai ter que marcar o lateral. Não tem que botar ele pra ter que ficar mais ofensivo. Já que tu citou a pergunta do Simon, o Simon foi muito bem na pergunta. Todas as colocações do Simon foram pertinentes. As interrogações, e repórter está ali para perguntar. O repórter, no meu caso, e eu acho que é o caso do Simon também, o cara está ali trabalhando há 12 horas. Ele quer perguntar aquilo que está sendo repercutido na rádio, entre os torcedores. E o torcedor quer saber aquilo que o Simon perguntou. O Simon não quer saber aquilo. Quem quer saber é o torcedor. O Simon é um meio ali. E o Renato usa muito disso, né? Para atacar, para tentar tirar o foco dos erros dele. Essa arrogância pode complicar a vida do Grêmio aí na reta final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não tá salvo ainda, hein? E tá pensando em ganhar Libertadores da América. O Grêmio pensa em ganhar Libertadores da América. Que o foco continue lá. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos pausar o fio então e vamos rodar a entrevista com o técnico Renato Portaluppi e a pergunta do nosso repórter de Zero Hora e Rádio Gaúcha, o Simon Bianchini. Vamos ver. Deixou 2 outros reforços recentes no banco, mas acabou não utilizando. Dá para dizer, né, e você vinha elogiando até mesmo o elenco pelo rendimento recente na toa que ganhou do Atlético Paranaense na Arena Baixada. Todas essas escolhas dá para colocar na conta do treinador a eliminação de hoje? Posso rir da tua cara ou não? Bom, já estou rindo então. Eu não poderia tirar alguns jogadores que, mesmo esgotados, são batedores de pênalti. Aí você vai me falar, mas eles erraram. O Zico errou pênalti na Copa do Mundo. Treina pênalti, eles treinam todos os dias. Não fiz as substituições no segundo tempo justamente por isso, porque eu conheço quem está em campo, sei que eram os meus melhores batedores. Se eu tirasse eles, iria para pênalti, como foi. Eu poderia não ter os melhores batedores, mas agora todo mundo vai falar que o Grêmio não treina pênalti. Por que não substituiu? CCD, me diz o que tu achou dessa resposta e da forma como o Renato, inclusive, falou com o Simon, né, diante da pergunta. Primeiro, ele é inteligente no trato das coisas e ele sabe que existe uma técnica para isso. Quando tu não tem o que dizer, tu ataca o interlocutor. Isso aí já foi criado na filosofia. Não é nenhuma novidade. Nenhuma novidade. E o Renato é mestre em fazer isso. Então, a pergunta é uma resposta, né? Vem cá, o Grêmio gastou 3 milhões por um centroavante e esse centroavante não estava sequer no banco de reservas. É óbvio que está na conta do técnico, né, Renato? Posso rir da tua cara? Ficou o rir da tua cara mais importante do que a pergunta. Só que a pergunta, ela define. Porque não tem desculpa. Não tem desculpa, é um escândalo. Não botar o Arezzo no banco é uma vergonha. Quando tu, em determinado momento, e esse espaço aqui, inclusive, não sei se esse espaço aqui chegou a viver isso, porque ele está há pouco tempo, mas o Sala de Redação onde eu participo, e no meu canal do YouTube também, nos meus espaços, eu digo com... Desculpa o tempo, acho que eu queria só mais um pouquinho, só para falar nisso que é importante. Vai lá, finaliza aí, conclui. Nós tiramos um pouco a culpa do Renato e colocávamos a culpa muito na diretoria, pela falta de opções que o Grêmio trazia.
Então ali tinha JP Galvão, que não deu certo, tinha o Bessosi, que não deu certo, antes o Iturbe e por aí à frente. A partir do momento em que a diretoria vai no mercado, gasta 10 milhões de dólares e coloca Monsalve, Arezzo, o próprio Gemerson, que jogou ontem, e outras peças, acabou a culpa da diretoria. Aí a responsabilidade está no colo desse senhor que riu ontem do repórter que fez uma pergunta que todo torcedor queria saber. Por que o Arezzo não estava no banco? É uma pergunta tão básica. E o Renato agrediu o interlocutor. Técnica. Errada, mas técnica. Cai quem quer. Muito bem, CCD tá mandando a real por aqui e a gente também tá acompanhando o que a galera tá falando aqui no chat. Já já eu vou repercutir. Cadê os que a participação dos gremistas? Eu quero as mensagens. Eu quero as mensagens. Aqueles que cornetaram ontem, eu aceitei na boa. Eu quero a mensagenzinha deles aí. Antes de mostrar a mensagem deles, eu quero mostrar a vocês que o cornetinha de plantão, Vaguinha, deu uma zoada ontem na hora da cobrança do pênalti do Edenilson. Olha aí. Não vai mudar minha vida. É só futebol. 34 anos de idade. Continua. Super Ed. Super Ed. Super Ed. Super Ed. Super Ed. Super Ed. Bateu. Pra fora! Super Ed! Foi um dia pro Vaguinha lavar a alma, Mas, né? assim, Depois de tantas cornetas. Como eu disse ali, é só futebol, gente. É só futebol. Eu nem tava muito ligado no jogo. Meu Deus. Cara. Agora, é bom ver o Vaguinha sorrindo, né? Fazia um tempo, né? Fazia um tempo que eu não vi. Tava reprimido, Mas tu acha? Eu nem Tu acha que tava nem lembrava, Vaguinha, nem lembrava. O Vaguinha não era nem tão participativo, né? No Segue o Fio como está sendo. É que é mais do que uma eliminação do Grêmio. Isso é a virada de chave. Isso é a virada de chave. Os astros do futebol O mandam Inter melhorou recado. ontem, né, Vaguinha? Os astros do futebol mandam um recado. Segunda-feira estaremos aqui comemorando uma vitória do nosso Colorado. O Inter melhorou. Dá pra ligar o ar, hein? Vamos ligar o ar, vamos providenciar nosso pessoal aqui da produção, da manutenção, vai nos ajudar com isso em seguida. Alguns comentários que estão chegando por aqui, o Rodrigo Garcia, quando ganha, o mérito é dele, tá se referindo aí ao Renato. Quando perde, a culpa é dos outros. Vambora, minha gente, vamos começar logo a debater? Antes, eu quero mostrar pra vocês um vídeo de ontem, porque tivemos uma previsão aqui no Segue o Fio. Mais uma, né? Do pai Vaguinha. Roda aí. Vai no seguinte palpite do Vaga. Eu acertei Grêmio e Corinthians, né? Acertei aqui. Acertou? Acertou. 1-0 para o Fluminense no tempo normal. E nos pênaltis é Flu. Vai lá. Ele acertou a eliminação nos pênaltis, mas errou o placar. Quem foi com ele ali no palpite, Previsão do né? Vaguinha. É a primeira Errou. coisa que ele disse. 1-0. O jogo não Não, foi é o 1-0. Foi placar. 2-1. Ele acertou a eliminação nos pênaltis, CCD. Menosprezei esse time do Fluminense, que era para ter tocado no Grêmio, no mínimo 4-0 no primeiro tempo, não fosse a mudança de regra, né, que a Conmebol promoveu, né, ontem. Mudança de regra, que é o seguinte: pode fazer pênalti, pode botar a mão na bola dentro do gol, que tu não é mais expulso. Não fosse essa mudança de regra, que eu não sabia que tinha mudado, desculpa, Kelly, não sabia, tô mal informado. O jogador do Grêmio coloca a mão na bola dentro do gol e não é expulso. Então houve uma mudança de regra. Coitadinho. Mudança na regra da Conmebol. Eu não sei se é só para Libertadores da América ou se também é para o Campeonato Brasileiro. Mas não fosse a mudança de regra, era 4-0 no primeiro tempo. Coitadinha. Ou 5. Vamos E abrir 5 nosso eles fio. gostam de tomar no Maracanã. Vamos abrir logo o nosso fio, vamos Coitadinha. começar a debater, então, o que aconteceu nesse jogo em que o Grêmio não conseguiu, no tempo normal, ficar pelo menos com um empate que dava a classificação e acabou derrotado nos pênaltis, eliminado. Coitadinha da Alice, né? Ele foi lá para ver a apresentação de Baleia e ficou vendo o jogo do Grêmio. Mas Não é verdade. Acabaste de dizer. Nem viu o jogo. O primeiro tempo do Grêmio foi um primeiro tempo que o Grêmio tentou propor um jogo físico, me parece, naquele início. Durou 5 minutos a estratégia. 5 minutos.
A partir do 6º minuto, é um time contra o Fluminense comanda, faz 2-0, podia ter feito, como disse o Vaguinha, mais gols, não sei se 5, 4, mas poderia ter vencido com mais tranquilidade. Jogador de defesa, o Grêmio só tocava na bola quando era tiro de meta. Só que, aí na segunda etapa, Renato muda o time. Renato coloca um jogador de 18 anos, e esse jogador brasileiro, ele vai para jogar a Premier League. E tu lembra que ele não jogava como titular aqui. Tu tem uma sensação de que tá tudo errado. Tá tudo errado. O Gustavo Nunes é o jogador do Grêmio, tirando o Arthur, que acabou indo pro Barcelona e não vingou, o mais promissor. Gustavo Nunes brigavam por posição, porque os dois são do lado esquerdo. E só semana passada, no jogo de ida contra o Fluminense, que ele colocou o Soteldo na direita. E funcionou, né? Sempre que o Renato é treinador, não é nessa passagem, em todas as outras passagens, e é verdade que em 2017, quando o Grêmio foi campeão, o Renato também teve tomadas de decisões que ele matou no peito e ele assumiu e o Grêmio foi campeão. Isso a gente não pode tirar. E são tomadas de decisões que, por vezes, não competem exclusivamente ao Renato. Ou, pelo menos, quando ele toma a decisão e deveria haver equivocada e deveria acontecer uma cobrança, não existe. Porque o Renato é intocável no Grêmio. E isso me parece, sem clubismo algum aqui, e isso me parece algo que o Grêmio precisa... do Vaguinha, para a gente entrar no nosso próximo tema, que é justamente esse, decisões do Renato, sobretudo no jogo de ontem. E antes de entrar nesse tema, eu gostaria de propor uma enquete. O que vocês acham aqui no nosso chat? O Vaguinha fala de o Renato ser intocável. O que vocês acham? Ontem também o CCD na transmissão da Gaúcha falou de fim de ciclo. Só para quem tá chegando agora, tá perguntando o que é o negocinho laranja aqui. É o joguinho que eu joguei com o Theo ontem. Pescaria é o nome, tá? Pescaria. Brincamos de pescador, eu e o Theo ontem à noite. Eu acho... Temos corneta em tempo real aqui no programa. Eu acho que o problema da escolha... Tá, deixa eu só dizer, vamos abrir a enquete, então, se o torcedor concorda se é ou não o fim do ciclo do Renato. Essa eliminação da Libertadores faz com que esteja se aproximando o fim da era Renato, agora em 2024, ou se ele deve ficar em 2025. Vamos abrir essa pergunta aqui no nosso chat, vamos esperar a participação do torcedor. Enquanto isso, abre o fio aí para a gente debater as decisões do Renato. Ele escalou um time com esquema inédito, que tem 3 zagueiros e um centroavante. Menos de 30 minutos ali já tinha os 2 gols, né, sofridos, marcados pelo Fluminense. O Grêmio... Onde errou o Renato? Desliga esse troço e o barulhão que faz isso aí, cara. O troço tira a atenção do cara, velho. As decisões... Porra, que troço chato, velho. A gente falou ontem aqui, né, que esse time que ia a campo era um time que não era pra ficar com a bola. Esse time, a única ideia que esse time podia ter era tentar defender e sair rápido em contra-ataque. Só que nem defender bem o Grêmio defendeu. O Renato adotou uma estratégia que, por exemplo, tinha que ter sido preparado algo. Se a gente tiver em desvantagem, a gente vai tirar um zagueiro, a gente vai colocar o Cristaldo, a gente vai jogar de tal O plano B deveria ter sido colocado em prática antes... No segundo gol. O segundo gol acabou com a estratégia, acabou com esse time. E o outro ponto em relação ao Grêmio, agora, CCD, é em relação ao Aravena. Serve o que a gente está discutindo aqui. Querido Munari, diga. O Grêmio colocou o Aravena. O Aravena tem 20 anos de idade, é chileno e ele é um jogador de área a área. Ele vai, não tem vergonha nenhuma de botar o pé lá dentro da área do Grêmio para marcar e sai em velocidade e vai lá. Não é nenhum craque, tá? É diferente do Monsalve, por exemplo. Mas o Grêmio ficou mais coletivo com ele. Olha o Cristaldo, eu tenho vontade de dar no Cristaldo. Mas o zagueiro... Calma. E o zagueiro que foi pra dentro lá, ó. Fazer o que lá dentro? Aí quando ele volta já tá tarde. Mas isso é só um dos erros. Não, tem muitos, a gente vai falar depois sobre Depois a gente vai falar sobre isso. esses lances. Mas até aproveitando o CCD, o Soteldo não vai para esse jogo agora contra o Galo, porque tem a questão da data FIFA. É mais uma oportunidade para se firmar, e a gente viu o Aravena no primeiro tempo, o Soteldo ingressando no segundo tempo, fazendo gol. Nesse momento, a tua preferência é pelo Aravena no time titular? Claro. Olha essa aí, ó. Claro. Ele compete mais, ele compete não, mais. Ele é um jogador mais coletivo, gente.
Ele é mais coletivo. O Aravena ou o Soteldo, vocês preferem o Aravena? Não, vocês não não. é preferir. O termo não é preferir. O Grêmio hoje tem que competir mais. Entendeu? E o Grêmio Como assim o termo não é preferir? Não, é que o Grêmio... Tu tem duas opções, Soteldo ou Aravena. Qual tu prefere? O Soteldo, tá? O Soteldo é um jogador virtuoso no terço ofensivo. Se tu montar um time para ele, ele é melhor do que o Aravena. Se tu não montar um time para ele, ele não é melhor que o Aravena. Te entendi. Ele vai te entregar mais defensivamente, vai ajudar mais. Se tu tem um E o time vai ficar mais se tu equilibrado. tem um time 4-2-3-1, que os teus extremas precisam voltar na linha de 4 defensiva, é esse o teu esquema? Tá. O Aravena vai te dar mais do que o Soteldo. Até eu porque vou te tem dizer, um meia tá. que compete pouco, que é o Cristaldo. No Grenal, eu gostaria que jogasse o Aravena e não o Soteldo. Mas no Grenal vai jogar os dois, já tô te adiantando. O Aravena e o Soteldo? Não, vai jogar o Aravena sim, um depois pouco entra. e depois vai entrar o Soteldo. Ah, não. Ou vai um e outro. Falando de time titular, né, Sérgio? O time titular, o Grêmio no Grenal vai marcar. Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque depende muito do jogo contra o Atlético, né? Porque o jogo contra o Atlético é um jogo que o Grêmio vai ter que marcar muito. É um jogo parecido com o Botafogo. O Atlético é muito menos time que o Botafogo, mas o Atlético vai atacar muito. O Atlético é um time que tem muito a bola. Então o Aravena vai ter essa exigência. É o setor que o Scarpa joga, né? Quando o Atlético tem a bola, ele faz um 3-2-5 e é o Scarpa, o cara aberto pela direita. Então o Aravena vai ter que acompanhar, vai ter que fazer esse papel, que eu acho que o Soteldo não faria. Se tu pensa assim, o Scarpa é o cara aberto no Atlético. Imagina O Soteldo tem que acompanhar. o Scarpa. Não vai dar. Então o Aravena vai fazer esse papel. Aí a pergunta do Vaguinho é importante, porque eu acho o Soteldo melhor do que o Aravena. Olha, é exatamente isso. O Soteldo, tecnicamente, é um jogador muito primoroso. Ele é virtuoso até. Esse 1 contra 1 dele é muito bom. Investimento, e esse assunto que a torcida já trouxe aqui no nosso chat também, que é a declaração do Renato logo depois do jogo contra o Fluminense, dizendo que só poderia ter um time com bom desempenho, jogando bonito, se tivesse um investimento mas bem milionário. Roda aí pra gente ouvir. Ter um bom futebol. Bom futebol, vamos fazer o seguinte, vocês falam com o presidente do Grêmio, manda ele fazer um time de 500 milhões. 1 bilhão. Aí você vai ver um bom futebol. Manchester City, Real Madrid, você vai ver um bom futebol. Quando o Grêmio teve a arena sempre jogou um bom futebol, sempre teve no G4. Mas vocês não querem falar desses problemas, venham mais. Esse investimento altíssimo que o Renato quer, 500 milhões, 1 bilhão. O Grêmio, só para vocês saberem, investiu 87 milhões em reforços, conforme aí um levantamento da nossa produção, tá aí na tela para vocês. E aí, CCD, é mais ou menos nessa linha ou tinha que ter um bom desempenho com o time que tem? É que o futebol, de modo geral, a vida, de modo geral, ela é uma grande comparação, né? E o Grêmio pega aí 80 milhões, o Grêmio gastou 3 milhões no Mike. Isso aí é loucura, né? O Grêmio, dentro dos investimentos, só tem um titular aí. Só o Gemerson. Meu Porque o Aravena não é 100% titular. Pavon custou... Mas ele tem sido nos últimos jogos, mas assim... né? 20 milhões de reais o Pavon. Não era até um mês atrás. milhões de reais no isso. Pavon. Então, o que Ajudaram o Atlético Mineiro, hein? O Atlético tá feliz. O Atlético vendeu o Gemerson e o Pavon pro Grêmio. O que eu acho importante a gente salientar é que quando tu bota a enchente na discussão do resultado, na discussão do Grêmio, tu cria uma confusão. Porque não é errada a premissa do Renato de que a enchente diminuiu a capacidade do Grêmio. Ela é verdadeira. O Grêmio, se tivesse tido 9 jogos a mais em casa, teria mais pontos. É lógico isso. Jogos na dúvida, jogos que tu perde por um gol, tu teria o resultado melhor em casa. Eu tenho certeza disso e acho que todos concordam. Todos concordam. Todo mundo que vê futebol sabe disso. Agora, quando tu transporta isso para o trabalho e o rendimento, tu afunda. Tu sucumbe completamente. Quando a gente vê o investimento, o Munari fez uma frase rápida aqui, não sei se pescaram, que ele tem toda a razão. O Grêmio gastou 85 milhões. Destes, o Grêmio tem um meio titular. Um meio titular. O que isso quer dizer? Que não existe conexão entre o departamento de futebol e o treinador do Grêmio. Porque quando tu gasta 20 milhões, tu não gasta 20 milhões para ser banco.
Inclusive, na entrevista, o Renato criticou a direção, né? É Que ele claro, fala, no meio mas do ano chegaram 3 jogadores mas que nem gente, falam português. 3 garotos que não falam português, tem que se adaptar. Chegaram porque o Grêmio quis comprar. Sim, então, mas pra mim é uma crítica. Então, é óbvio que se investiu errado. O pouco que se investiu na visão dele, que óbvio. ele acha 80 milhões pouco, Eu não sei se foi uma mal crítica investido. ou se foi um pouco de Gente, quem é? justificativa para talvez uma demora de adaptação. Não, mas é Pelo que se amor ele de Deus, acha quem que- é André H? O André Henrique. Um menino aqui. Henrique. Quando joga desde o menino Gauchão, que já teve umas 3 Centroavante, lesões. Teve aquela lesão grave. Teve uma uma lesão, lesão aí grave voltou, de teve uma lesão joelho. muscular. Aquele que era do Metropolitano. Da onde? Fez uns gols ano passado no Brasileirão. Brasileirão. Marcílio Dias. Ercílio Luz. Ercílio Luz. Fez uns gols no ano passado no Brasileirão. Até fez Esse gol no pênalti, chão. Mandrake aí. Então, é isso que vocês Não, só pra pegar, o Grêmio acha o gol em cima do pênalti, que é uma jogada do Natan Fernandes com E o Arezo. Ainda sobrou o Arezo para salvar o Renato e a sua incompetência. O Começou Renato. uma semana sabe qual é- bem, hein? Sabe qual é o grande, Pegando problema do pesado Grêmio? com a estátua. Sabe qual é o grande problema do Grêmio? O Grêmio. O tempo, gente. César Cidade Dias em momento filosofia. Senta que lá vem história, né? Não é história. O tempo, ele pode ser remédio. Neste caso do Grêmio, ele é veneno. O Grêmio parou no tempo e acha que o empírico do Renato resolve, que essa coisa boleirona do Grêmio resolve. Vocês estão vendo aí os ex-jogadores que jogaram aqui alguns anos atrás falando de como o Grêmio procede. E acharam legal. Todo mundo achou legal a história. Todo mundo acha bonitinho um treinador olhar para 2 jogadores profissionais e dizer o seguinte: se eu ligar um palito de fósforo aqui vai explodir, hein? Vocês beberam tudo ontem, hein? Eles acham bonitinho. Eles acham bonitinho o André Balada contar uma história de que o Kahneman pediu para fazer bola parada e o Renato disse: não, vocês não vão jogar contra o Real Madrid ontem, não precisa fazer, vamos fazer rachão. As pessoas acham bonito. O cara contou isso e todo mundo acha bonitinho. Só que o Grêmio continua fazendo isso. Aí tu chega, toma um vareio de um time horroroso como esse do Fluminense, com jogadores caros como o que o Grêmio tem, e todo mundo acha normal. Esse é o problema. O tempo, o Grêmio parou no tempo. E o tempo foi veneno. Quem não parou no tempo foi tu nesse CCD, que falou 3 minutos e não deu espaço pra ninguém. Vai, Nário. Tem Vai, um ponto. Nário. Não, mas ele tá. A gente tem que entender, né? Ele tá. Desde sexta-feira sem a latinha, né? Então tem que entender, né, Kelly? Entendi. Ele conseguiu entrar do Rio de Janeiro. Bebendo. Eu fiquei Agora, sabendo. aquele negócio de botar limão na cerveja, que nem existe. Que limão na cerveja, meu? Pelo amor de Por que Deus, não? cara. Eu gosto de uma rodelinha de limão ali. Na cerveja não existe, meu. Uma pilsen mais levinha, uma rodelinha de limão. A coroninha com Que, limão. tá, mas faz tem a limão. diferença. Esquece o limão, não existe limão em Senti que o cerveja. teu negócio é Skol litrão, né? Não existe limão em Bota- cerveja. Bota limão no Fernet. Não, óbvio que não. Não? Tem que ser Não, mas preso o quem bota Fernet limão no não é nem Fernet. bom, Eu né? boto limão. Não existe Não, limão no Fernet, O Fernet cara. não é nem bom, né? Não, é Cara, bom sim. é bom. É gelo e coca, deu. Eu tô no limoncello, né? O drink do verão europeu. Não, limão no Fernet é demais. criminoso. Não existe. É? Não existe. Tá, Mas voltando vai, ao Munari. futebol, tá? Tem uma coisa. Interessante que eu bebi tudo que vocês falaram. Tudo, Eu bebi sabe de nesse tudo. final de semana- Nesse final de semana, tudo que... Corona, Fernet, só não o Ilha de Drinks limoncello. Vaguinha, o que tu acha? Não, Vamos mas abrir o- esse negócio? o limoncello- Ilha de Drinks Vaguinha. Hein? E o limoncello não tem dinheiro ainda pra comprar. Ah, não exagera, não é pra tanto. Não é pra tanto. É que tem o ponto da resposta do Renato que falta ouvir o Guerra, porque perguntam pra ele, diz que ele só pode ser cobrado a jogar bom futebol se o Grêmio investir 500 milhões. Então o Grêmio não vai investir 500 milhões ano que vem. Então se o Guerra quer que o Grêmio jogue bem, não é o Renato o treinador. O Renato acabou de dizer. Se não O que é investir jogar 500, não bom vai jogar. futebol? O que é jogar bom futebol? Não sei, o Renato, se não dá pra jogar bem. Não, mas é que o que é jogar bom futebol? Jogar bem... Jogar bom futebol é uma coisa muito relativa. Não, jogar bem futebol é o teu time funcionar de Não, acordo com a proposta. Não, Pra mim é isso. jogar bem futebol é tu fazer os teus jogadores renderem o máximo possível. Porque então tu nunca vai ver um time os de segunda linha da Itália, por exemplo, jogando um bom futebol. Eu vou defender o Renato Não, jogar aqui. bem Eu vou defender o dentro Renato. da proposta, por Eu exemplo. vou defender o Renato aqui. Peraí, só um pouquinho. O time do Grêmio é ruim, gente. O time do Grêmio é ruim. Tá, mas assim, vamos lá. Tu acha que o Grêmio não poderia, com os jogadores que tem, jogar mais? Ah, bem pouquinho mais. Não, mas ô, Faz Vaguinha. bem pouquinho Ô, Vaguinha, mais. olha só. Qual é a posição do Grêmio na tabela aí, Kelly? Me ajuda. 11º O colocado. Grêmio estaria no máximo em 9º com esse time. O time do Grêmio é ruim, César. O time do Grêmio não é pior que o time do Cruzeiro. Ou melhor... É pior. Não, vamos ser práticos. É pior. Vamos ser Peça justos por aqui. peça é pior. Vamos ser justos aqui. O time do Grêmio é pior que todos os times do campeonato.
Não. Em matéria de time. Individualmente. Não, time. Não, Individualmente não é pior do que muitos times que estão ali. O Grêmio não é pior que Para, Fortaleza. Tu mesmo tem a tese, César, de que quando o jogador chega aqui, a gente olha com mas um olhar Oguinha, diferente Tá, para olha a aqui só um qualidade do pouquinho. jogador. Olha só, vamos abrir um próximo fio, porque a gente ainda vai falar ainda um pouco de Grêmio, porque o Renato, inclusive, também, nessa entrevista, depois do jogo contra o Fluminense, ele falou que não tem fim de festa, aquele clima de que, acabou, não tem mais nada para fazer. Até isso repercutiu bastante depois de uma imagem do vestiário do Grêmio, após a vitória sobre o Atlético Goianiense. A galera achou que estava ali um clima um pouco deprê, digamos assim. Vamos acompanhar esse trecho do Renato e depois a gente segue falando mais do Tricolor. O problema é que vocês não conhecem o vestiário. Vocês nunca chutaram uma bola. Vocês nunca entraram no vestiário para saber que um jogo importante daquele contra o Atlético Goianiense chama-se estresse. Os jogadores estão cansados. Cada jogo nosso é uma decisão, como é para o adversário também. Então os jogadores estão cansados, estressados. Então vamos fazer o seguinte: um de vocês fala, o ambiente do vestiário. Queriam o quê? Vocês estão rindo, contando piadas, é porque alguns de vocês vão falar assim, os jogadores não estão concentrados nas partidas. Os jogadores estão sérios, ouvindo o que o treinador está falando. O ambiente não é bom. Vocês querem ser profissionais? Vocês querem que nós sejamos profissionais? Mas vocês são profissionais? São mesmo? Vocês já jogaram bola, hein? Não, pra poder falar ou não? Não, eu já joguei. Não serve pra mim. Não serviu o chapéu pra mim, tá? O torcedor do Grêmio que identificou, é só pegar o chat aí, só pegar os comentários da publicação. Olha aí. Saiu do torcedor, tá aí pra vocês. O Renato não... O print do torcedor identificando que tava um clima meio deprê A ali. imprensa repercutiu a fala do torcedor nos comentários. Não foi nenhum comentarista ou analista de futebol que fez a avaliação. A torcida fez. Eu acho que o Renato ele não tá conseguindo entender o que tá acontecendo. Porque ele nunca foi tão criticado. Talvez não tão questionado, né? Exatamente. O nome dele nunca foi tão questionado. Isso também faz parte do que a gente falava do tempo. Quando tu para no tempo, tu acha que a opinião dos jornalistas que estão ali perguntando, elas surgem da cabeça dessas pessoas. Teve um momento na comunicação, quando o Renato era jogador, por exemplo, ou até no início dele como treinador, que de alguma maneira só se ouvia a palavra de quem perguntava. Hoje não. Hoje todo mundo fala, todo mundo tem uma opinião forte, todo mundo é formador de opinião de alguma forma. Então, isso também faz parte desse processo do Grêmio de viver do passado. O Grêmio acredita nisso. O Renato acredita, até que é todo tempo, né? Esse tom agressivo com relação a quem está perguntando. Agora, hoje, entre nas redes sociais. Entre, não precisa fazer força. Procura lá quem de alguma maneira é gremista e fala sobre Grêmio. Vocês vão ver. Mas tá aqui na nossa tela, né? A gente vê ali, olha ali, o torcedor, clima de fim de festa, parece velório, vestiário morto, time sem sangue. É o torcedor que tá falando isso, né? Cada um desses, tá? O Fábio, o Azevedo, o Ari Vieira, qualquer um desses, tá? Eles são milhões. Se a gente... Aqui tem um recorte pequenininho. É um recorte, total. Entendeu? Tu vai pegar e tem 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, milhares e milhares e milhares, que vão fazer comentários lá com seus amigos e vai ser nesse tom. É que tudo isso aí é reflexo do campo. As pessoas só se preocuparam com esse clima porque o Grêmio não jogou nada contra o Atlético Goianiense. O Grêmio não jogou bem. Aí o CD até falou antes, o que é jogar bem? Tem visões diferentes de futebol, né? Tem gente que quer que jogar bem é só o futebol ofensivo, um time que domine e tal. Eu nem entro nesse debate. Pra mim, o time jogar bem é o time executar aquela proposta que tenta fazer em campo. Grêmio e Fluminense. O Renato coloca 3 volantes. Bota um time com 2 pontas pelo lado do campo. O que a gente espera? Esse time vai se defender bem e vai ter contra-ataque. O Grêmio não fez isso. Então, o Grêmio, ele não consegue executar bem aquilo que ele propõe. Isso é Renato. Aí depois, se os caras estão rindo, chorando no vestiário, a crítica vai ser pelo resultado, é pelo desempenho. Se o Grêmio tivesse jogado bem contra o Atlético Goianiense, ninguém ia estar falando do clima no vestiário. Ninguém ia estar falando. É que as pessoas começam a olhar que as coisas não estão funcionando bem. E aí começam a se encontrar os problemas. E as respostas do Renato, elas saem de um lugar para nenhum lugar. Primeiro ele falou, na resposta do dinheiro, ele fala assim, temos que investir 500 milhões e tal. Aí depois ele fala, mas o Grêmio não jogou na Arena? Vocês não estão preocupados com isso? Tá, então quer dizer que 500 milhões que tem que investir ou jogar na Arena? Só se jogar na Arena vai adiantar? Então, assim, são coisas que ele começa de um lugar e ele vai para outro. E para mim isso só acontece porque ele tá perdido. O Renato não tem uma resposta pro momento do Grêmio. 2-2, empate no apagar das luzes e um Grêmio que
jogo após jogo, não mostra melhoras no desempenho. O que a gente pode discutir do jogo de ontem, tá? Aí o gol do Grêmio, a jogada, que é completamente individual. Ela não... No apagar das luzes e um grande adversário é o Cruzeiro. Gente, vamos começar logo a debater o jogo de ontem? 2-2, empate no apagar das luzes e um Grêmio que, jogo após jogo, não mostra melhoras no desempenho. O que a gente pode discutir do jogo de ontem, tá? Aí o gol do Grêmio, a jogada, que é completamente individual, ela não é coletiva, gente. É uma jogada individual, um lançamento bonito do Edenilson, uma jogada do Diego Costa e um toque certeiro do Bright White, que parece ser muito bom jogador mesmo, e ontem comprovou isso mais uma vez. 2 minutos sai 1-0, acabou o jogo. Contra o Juventude, tu é muito maior que o Juventude, tu tem 40 mil a teu favor, e o Grêmio, a partir daí, mostra o que trabalhou. Nada. O time do Grêmio não tem nada, gente. Não tem nada. A defesa do Grêmio, a defesa do Grêmio não tem sequer jogador. Jogador ela não tem. A defesa do Grêmio é das piores... Ontem até na coletiva perguntaram isso pro Brum, sobre o planejamento da defesa. Tem nada. O Grêmio não tem reserva lateral esquerda, o Grêmio não tem reserva lateral direita, o Grêmio não tem zagueiro suficiente para jogar, o Grêmio tem que botar jogador. Nós estamos falando de um ambiente... De um ambiente, eu não achei, sabe, Vaguinho? Pênalti escandaloso. Até na hora eu achei que era, mas é aquela história do pênalti brasileiro, né? Mas enfim, o Grêmio é um time que deveria, e essas pessoas que estão trabalhando no Grêmio hoje deveriam pedir desculpa pro torcedor. E não é nem pelo risco de rebaixamento, não. É pela completa incompetência para trabalhar. Incompetência. O Renato é um negócio surreal o que o Renato fez com o time. E ontem o Grêmio tomou o 100º gol em 2 temporadas, gente, no Campeonato Brasileiro. 100 gols em 2 temporadas. O que isso quer dizer? Que esse time trabalha mal. Esse time é ruim. Esse time é mal treinado. Esse time é desorganizado. Esse time é tudo de ruim que tu pode imaginar. Com falha no planejamento, com organização completamente sem noção. E o Grêmio fez muito bem o gol, o Lucas. O Grêmio é um clube hoje que precisa trocar tudo. Tudo ele precisa trocar. Ele machucou. Ele saiu mancando, ele machucou. O Lucas Barbosa? Aham. Ele machucou, ele pediu pra sair porque tava machucado. Olha o lance, ó. Esse lance aí, né? Olha o lance. Não tem nada. Então é o seguinte, vai escapar? Vai. Mas sabe por que vai escapar? Vai escapar pela incompetência dos adversários. Vai escapar? Tu tá cravando que vai escapar? Vai. Tu tem a certeza? Já tem 40. Já escapou? Já escapou. Já escapou? Já escapou e não é pelo Grêmio. Já escapou pelo... Tá, mas então se o Grêmio perder todos os jogos, o Grêmio escapou. É que não vai perder todos os jogos. Vaguinha, Bom, não. Vaguinha, Quem é que disse? Vaguinha... Não perde, o Grêmio, por exemplo, não jogou nada ontem, achou um ponto. Não jogou nada que ele machucou. Mas só que o Grêmio não tem mais nenhum adversário do nível do Juventude, que adora entregar. Mas o Grêmio não tem nenhum adversário. Quem são os jogos? Quais são os adversários do Grêmio? Cruzeiro pós-final da Sula. Bom, se o Cruzeiro perder a Sul-Americana, vai com força máxima. Mas é que é muito... o jogo é sábado e terça, né? É quarta, né? Quarta. Pô, sábado e quarta? Mas todo mundo joga domingo e quarta, por que o Cruzeiro não pode jogar? Não, se o Cruzeiro perder a Sul-Americana, eu acho que aí o jogo endurece. Não, mas Tá, o time reserva do Cruzeiro é pior que o time do Grêmio? O time reserva do Cruzeiro Eu tenho uma dá pro questão Grêmio. sobre esse Tem que jogo. ter uma mobilização do Eu tenho uma Cruzeiro. Se o questão Cruzeiro sobre for esse campeão. jogo. Eu acho que se o Cruzeiro for campeão... É bom pro Grêmio. Ele pode... É bom em partes, porque eu acho que o Cruzeiro pode ir para esse jogo querendo fazer festa no Mineirão. E aí pode querer justamente a vitória por causa disso. Pode não tirar o pé. Boa leitura, tá? O que o Vaguinho O César tá cravando que o Grêmio escapou já. Eu acho que escapou. Não, escapou, não, mas eu Sabe acho qual é que a não... projeção? Sabe qual é a projeção? A projeção hoje é 42. Hoje a projeção é 42 pontos. Então, em 5 jogos, o Grêmio precisaria fazer mais 2. 4 jogos ele 4 precisa jogos, fazer é 2 verdade. pontos. Bom, vamos lá. Tem 2 jogos em casa. Onde é que estão esses 2 pontos? Eu acho que o jogo que o Grêmio vai fazer pontos é o jogo do Corinthians aqui na última rodada. O Corinthians já... Bom, então nós não temos até o último. A gente não se trata de ter... Eu vou te dizer, tá? Ontem, curiosamente, ontem... Eu vou no jogo, hein? Eu vou no jogo. Hein, Vaguinha? Ontem, tá? Ontem, eu preciso dizer aqui, ontem eu conversei muito com torcedores do Grêmio antes de chegar e tal. E eu vou te dizer, o torcedor do Grêmio ontem, ele não estava incomodado com o risco de rebaixamento. Ele estava incomodado com
Primeiro, a passividade dos dirigentes. Depois, o completo mundo paralelo que vive o Renato. O Renato tá brincando. Depois tem até uma declaração do Renato Tá ali. brincando. Mas olha só, vamos lá. O Juventude, tá? Eu sabia que o Juventude ia entregar. Eu tinha certeza que ia entregar. Certeza. Só que eu não pensei, não imaginei, né, que fosse nesse contexto de perder pênalti, podendo fazer 3-1 e de fazer um gol contra. Isso realmente eu não esperava. Agora o César me dá uma informação que o Lucas Barbosa saiu machucado, o melhor jogador do time. Os caras pegaram e tiraram o cara de campo. Não. Bom, tem que ter realmente... Essa jogada dele aí é maravilhosa. Pelo amor de Deus, o jogador Lucas... pertence ao Santos. Isso aí é pênalti, tá? O Lucas Isso aí não Barbosa, tem outro nome, é pênalti. O Lucas Barbosa, Vagui, ele é uma jogada pela direita no segundo tempo, ele chuta o chão, até ela vai pro gol, mas ele chuta o chão ali. Ali ele cai, fica um tempo no chão e ele não volta bem. E aí ele pede pro treinador a substituição. O Fábio Matias, eu acho que ele atrapalhou o Juventude nas mudanças, né? Porque logo depois do pênalti perdido... Agora joga muito esse Lucas Barbosa. Ele tá tira louco. o centroavante Pertence ao Santos. e coloca o Nenê. Até acho que era uma ideia deles tentar valorizar a bola, porque naquele momento o Grêmio estava deixando muito espaço no meio, então acho que ele achou, vamos botar o Nenê e trocar passes e matar tempo. Só que ele perde profundidade sem o centroavante. Depois Olha em cima de quem é o gol. Olha em cima de quem é o Vamos gol. lá, olha só. Olha quem tá deitado no chão. A gente vai estourar o tempo e eu ainda queria ouvir um pouquinho mais o Munari sobre esse assunto. Vamos botar na tela a escalação aí, que o Grêmio terminou o jogo. Não tem, a gente não tem esta arte. Que terminou. Mas depois Mas das alterações... eu lembro, entrou tá? o Soteldo. Eu posso porque eu estudei isso hoje pela manhã. Então vai lá. Marquezinho, eu fiz uma fotografia disso. Marquezinho, goleiro. Tá? Marquezinho, goleiro. Aí, uma linha de 3 com João Pedro, Dodi e Gustavo Martins. Aí, 2 volantes. O primeiro volante era o Cristaldo. O segundo volante pela esquerda era o Reinaldo. O Reinaldo tava de volante pela esquerda. Aí, solto, toma a bola e vai e te vira, o Monsalve, como um meia. E era exatamente isso que eu tô dizendo. Pega a bola e vai pra dentro. Era uma baderna. Aí, o Pavão pela direita, 2 homens na frente. O Arezzo e o Bright White. E o Soteldo pela esquerda. Também nessa linha. Faz o jogo aqui, joga no Soteldo e vamos esperar ele fazer alguma coisa. O jeito que o Grêmio terminou o jogo ontem é daquelas coisas de tu parar e dizer o seguinte, cara, vocês estão brincando de fazer futebol. Futebol não é isso aí. Futebol não. O que o Grêmio fez essa temporada não é futebol. É reunião de cara pra jogar bola. Só que é sempre importante dizer, mas o Grêmio ganhou um monte de jogo. Sim, porque eles sabem jogar bola. Todo mundo que tá ali, o Grêmio gasta 10 vezes mais do que o Juventude. 10 vezes mais. É uma piada o que eles fizeram. Eles conseguiram, e isso tudo tu bota na... A principal conta aí é do Renato, tá? A principal conta. Quando o Renato diz, existe uma campanha pra me derrubar, sim, a campanha é do time dele pra derrubar ele. É o time dele que tá com uma campanha pra derrubar ele. O time que ele montou, o time que ele acha que é um time organizado. É uma barbaridade. O que aconteceu ontem, quem foi no estádio? 40 mil gremistas. Isso não se faz, velho. Isso não se faz. O que eles estão fazendo não se faz. É por isso que eu acho que o Fábio Matias contribuiu muito para essa reta final do Grêmio, porque o Grêmio estava completamente bagunçado e a jogada do Grêmio ou era o Monsalve carregar a bola e tentar um passe ali para os 2 homens da frente, ou era a bola no Soteldo para o Soteldo tentar driblar e cruzar ou cavar falta. Vamos embora, minha gente, para o nosso primeiro tema da escalação e é a tensão em Belo Horizonte. Para a gente tentar contextualizar o clima, né, apreensivo que está rolando por lá, é que antes de Grêmio e Cruzeiro, já é uma rodada acalorada por tudo que o Grêmio precisa fazer para escapar do Z4. Acontece que o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ele deu uma entrevista ontem à tarde em que ele negou uma informação que dizia que o Bright White teria ido conversar com ele na sala dele para fazer algumas reclamações, principalmente relacionadas aos treinamentos do Grêmio. O Guerra, nessa entrevista, rebateu a informação do jornalista Diogo Rossi e deu uma declaração absolutamente infeliz que a gente vai ouvir agora e vai repercutir depois. Acho que não deve ter sido parido, deve ter sido filho de chocadeira para falar uma bobagem desse tamanho.
São várias fake news dentro de uma. Primeiro, que o Martin nunca teve na minha sala. Primeiro, que eu nunca conversei com ele sobre treinamento. O Martin é um cara extremamente profissional. Eu diria que dos meus 30 anos de Grêmio foi o atleta mais profissional com quem eu trabalhei. Nós conversamos abertamente sobre tudo que nós entendemos que possa ser modificado, melhorado para o resultado ser melhor. Mas essa notícia ela é totalmente inverídica. Bom, para além da notícia em verídico ou não, tem uma declaração muito forte vindo de um representante tão importante do Grêmio, que é o presidente do clube e que fala desta forma como a gente acabou de acompanhar. Bom, vou colocar aqui na nossa conversa Rodrigo Oliveira, nosso colega de Gaúcha, 0 Hora, meu parceiro de Copas. Que bom te ter por aqui, Rodrigo. Ele tá em Minas, ele tá em Belo Horizonte e também vai nos trazer um pouquinho dos bastidores depois dessa declaração do presidente e tudo mais. Vai participar do debate aqui do Segue o Fio. Bem-vindo, Rodrigo Oliveira. Bom dia, Kelly, Vaguinha, Munari, CCD. A entrevista do presidente Alberto Guerra foi apenas um dos tantos elementos de tensão que marcam o ambiente do Grêmio aqui em Belo Horizonte. Na própria entrevista, o presidente Alberto Guerra, ele admite que o momento é de uma tensão acima da média, por conta dos maus resultados no Campeonato Brasileiro. O Grêmio teve essa pressão aumentada pelos jogos de ontem, principalmente a vitória do Juventude sobre o Atlético Mineiro. O Grêmio precisa ganhar, o técnico Renato Portaluppi vai fugir à lógica dos últimos jogos e vai escalar um time ofensivo, mesmo a partida sendo fora de casa. O Grêmio adota medidas para mobilizar o grupo e aliviar essa tensão. Por exemplo, o zagueiro Kahneman, mesmo lesionado, mesmo afastado até o meio do ano que vem por conta de uma cirurgia no quadril, veio para utilizar a sua liderança na mobilização do grupo aqui na concentração do Grêmio e no vestiário do Mineirão. A direção também veio reforçada, além do presidente Alberto Guerra e do vice de futebol Antônio Brum, estão presentes 4 vice-presidentes do Conselho de Administração. O Grêmio aproveitou o voo fretado, que aliás é cedido sem custos pela empresa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para aumentar a delegação e tomar medidas para, ao mesmo tempo, aliviar o ambiente, mobilizar o grupo e buscar 3 pontos. Essa é a meta do Grêmio. O Grêmio não deve jogar pelo empate, como foi contra Fluminense e Palmeiras. Vai jogar para ganhar, para se livrar logo do risco de rebaixamento e começar a planejar o ano que vem, Kelly. Muito bem. Rodrigo Oliveira, fica mais um pouquinho aqui com a gente para a gente continuar debatendo. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês acham que fica assim internamente esse ambiente depois de uma declaração como essa, depois de um fato como esse, às vésperas de um jogo tão importante que o Grêmio precisa da vitória. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, porque fica claro que o ambiente está tenso, o Rodrigo está lá, acabou de relatar como está o ambiente, e nós temos que separar as coisas, né? São 2 coisas completamente diferentes. Uma situação é o jogo do Grêmio, o que o Grêmio representa dentro do vestiário, o que pode fazer, o que não pode fazer, confiar no Grêmio ou não. A outra coisa é a gente entender que declarações como essa, apenas elas se tornam resultado. Ela não é algo pontual. Isso é resultado de todo um contexto. Quando o Renato, durante muito tempo, ele é agressivo com as pessoas, a gente viu que ele é autorizado pelo Grêmio. O Grêmio justifica isso quando é agressivo com as pessoas. E eu digo o Grêmio na figura institucional do seu presidente. Informação, o Vaguinha está aqui, um repórter histórico de furos e mais furos. Acredito eu, Vaguinha, alguns erros também de informações que não se confirmaram. Sem dúvida. Não lembro direto, mas pode ter. E tu pode relatar que este conflito é um conflito comum no ambiente do futebol. Tu passar uma informação, ela se confirmar ou não, o dirigente se ofendeu ou não porque não queria que vazasse ou porque estava numa negociação, isso é do contexto do esporte. O que não é do contexto das relações é essa agressividade, esse clima belicoso que a gente está vendo do Grêmio em relação não só aos repórteres que estão fazendo cobertura do Grêmio, como em relação ao contexto todo do futebol.
O Grêmio é agressivo há algum tempo. O Grêmio acredita na relação do ódio. E isso é que mais me assusta. O que o presidente Alberto Guerra fez ontem é apenas resultado dessa conduta do Grêmio. Hoje é tenso, é normal ser tenso. Como assim tu chamar alguém de filho de chocadeira? Presidente do Grêmio. Presidente do Grêmio. Nós estamos falando de mais de 120 anos de um clube que é exemplo para 8 milhões de pessoas. Qual é a representação disso? Vaguinha, quando tu expõe isso, tu não é contra alguém, não é a briga do Guerra contra o Rossi. Não é isso que foi discutido ali. É muito simples. O Rossi, o Diogo Rossi, que a gente conhece bem, é um baita de um guri. E eu não tô aqui para defender o Diogo Rossi também, não quero defender ninguém, porque eu acho que a gente tem que passar disso, entendeu? O que eu quero tentar colocar é que isso que está acontecendo no Grêmio é resultado de um processo muito antigo, que tem mais de 2, 3 anos, que é um processo de criar um tom belicoso nas relações do clube. Que a gente ontem talvez tenha visto, Vaguinha, imagino eu, o ápice disso, né? Talvez o ápice disso. Só sobre o episódio, eu conheço o Diogo é um guri querido e jornalista acima de tudo, né? E eu não consigo imaginar que um jornalista ele invente uma notícia. E eu não estou aqui para fazer leitura nenhuma, né? Mas vou colocar algumas situações que já aconteceram comigo. O cara recebe uma informação e essa informação, ou ela não se confirma, ou se... Enfim, no meio do caminho pode ter um boi na linha, não estou dizendo que é o caso, mas já aconteceu comigo. E aí, do outro lado, tu encontra uma resposta negativa, né, de alguém que não quer confirmar a informação, ou que não confirma, e que rebate. E isso, como disse o César, é absolutamente normal. O repórter que assume o risco de uma informação como essa, ele está sujeito a ter um enfrentamento e ter o contraditório. Agora, quando passa do limite e aí vai pro lado pessoal da forma como foi, eu digo para você o seguinte, eu sou ouvinte de rádio desde os meus 10 anos de idade, que eu sou fanático por rádio AM. Eu nunca vi nada nem parecido de um enfrentamento entre um jornalista e um dirigente. Não vi, nunca vi. E assim, eu conheço o presidente Alberto Guerra e eu acho que... assim, eu tenho uma impressão de que ele vai... Não sei se isso vai resolver a relação entre eles, mas eu tenho uma impressão que o presidente vai emitir uma nota, que vai pedir desculpas. Eu tenho essa sensação. Porque foge inclusive, da característica dele. Vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se 2 dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador. Ou um outro colega de vocês da imprensa fala em outro treinador. E fica por isso mesmo. O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu tô aqui por educação. Mas antes de ir embora, vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes pro nosso torcedor também. Entendeu? Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes. Vocês também têm família. Vocês também têm filhos no colégio. Vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. Ontem, ao longo da entrevista, o Renato algumas vezes falou que hoje eu tô calmo. O que vocês acham dessas manifestações do Renato e do tom que ele está levantando aí com os jornalistas? Se a gente quiser fazer uma avaliação do que ele falou, simplesmente, do tom que ele usou, da dificuldade, enfim, a gente pode fazer. A gente pode fazer um retrato de ontem. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é uma conduta. O Grêmio... Só assim, César, desculpa te interromper porque estava preparando a tese aí. Não tem problema. Acho que a gente tem que sublinhar. O Renato fez uma ameaça Isso aí não... a jornalistas
E há filhos de jornalistas. Vocês têm filhos. Como é que sabem onde estudam? Cara, eu sempre tive uma ótima relação com o Renato quando eu era repórter da Band, repórter do Fox Sports. Ótima relação mesmo. E eu confesso pra vocês que eu gosto do Renato, gosto do estilo do Renato, do lifestyle do Renato. Mas, cara, só um pouquinho. Chega. Ele fez uma ameaça a jornalistas e a filhos de jornalistas no mundo do jeito que tá hoje. Com o maluco que tem, sim, dentro da torcida do Grêmio, dentro da torcida do Inter, dentro da torcida de todos os times do futebol brasileiro. Tá cheio de maluco. Daqui a pouco o cara sai. Pô, o Renato me autorizou. Como assim, cara? Só um pouquinho. É sobre isso, é exatamente sobre isso, Vaguinho. Exatamente sobre isso. E aí tu tocou no ponto que era a base da minha tese, que é o autorizar. A gestão, o Grêmio, assim como o Inter, a gente pode falar dos dois, porque há pouco tempo a gente viveu, não consumimos merda no Inter. Há muito pouco tempo. E isso vira uma briga ideológica, os que gostam e os que não gostam. Vira uma briga. E é sobre isso que a gente tem que tocar. O Renato não pode ser autorizado pelo Grêmio a sentar com um painel de patrocinadores atrás e ameaçar alguém. Ele não pode fazer isso. Ele não pode. O Grêmio autoriza, e quando eu falo que nós não podemos pegar pontualmente a entrevista de ontem, apesar de eu concordar com o Vaguinha que ontem foi mais grave, nós não podemos fazer isso porque um dia antes, o presidente do Grêmio, ele autoriza qualquer crítica quando ele chama filho de chocadeira uma pessoa. E aqui não é... Não, descambou o negócio. Aqui Descambou não o negócio, não. virou o fio. Virou o fio. E aqui não é... Embate entre jornalista e profissional ou dirigente. Gente, isso é histórico. Isso é histórico. Acontece desde 1970, 1960. Agora, esse tipo de situação, de ofensa num dia e ameaça no outro... Não, e mais, a gente vive numa sociedade, num mundo, né, num momento em que existem muitas... Porque ele fala ali em algum momento, né, sobre as notícias falsas, sobre as mentiras. Existem muitas notícias falsas. Sabe, vocês vão dizer, bom, mas o jornalista tem que apurar, o jornalista tem que verificar. Sim, tudo isso, sem dúvida alguma. Mas, quando tu estás diante de uma notícia falsa, será que a postura mais adequada é essa? A notícia falsa... Se é a notícia falsa, ela morre nela mesma. Vamos adiante, porque Luciano Potter, no Sala de Redação, mandou uma pergunta para Renato Portaluppi e a gente vai ver que pergunta é essa agora. Renato, por que o teu time toma um gol por jogo? Essa é a pergunta. Não xinguei ninguém. Não falei da mãe de ninguém. Não falei dos filhos de ninguém. É uma pergunta simples. Por que, Renato, o teu time, há 2 temporadas, toma um gol por jogo? É muito simples. Por que o Grêmio tem que fazer 2 gols para vencer uma partida, César? No ano passado tinha um cara que fazia, ou dava pra alguém fazer. Nós não temos a explicação em 2 anos por que o time do Renato toma gol em todo jogo. A tese do Potter, a colocação dele é espetacular, mas é aquilo que a gente disse aqui, porque o treinador invariavelmente acha que o repórter está fazendo uma cobrança. O repórter tá fazendo a pergunta que o torcedor Potter que tá fez do outro lado. mim... E aí, só pra não dizer que é coisa de identificado, quando eu era repórter isento, ia pra coletiva de Grêmio ou de Inter, eu ficava analisando o ambiente. O que a rádio dizia, o que o comentarista dizia, o que o torcedor que era entrevistado perguntava, o que ele queria saber, qual era o anseio do torcedor. Eu levava isso pra entrevista coletiva. Só que, às vezes, eu tinha que tentar... Eu nunca falei isso, mas... O treinador que não gostava da pergunta, eu perguntava, o que tu quer que eu faça? A vontade de dizer era o seguinte, eu quero ir embora pra casa tomar um banho. É só o que eu quero, porque eu tô trabalhando desde as 10 da manhã. Pra mim não interessa a tua resposta. Interessa pro torcedor. Então, aí a pergunta é simples. Por que o teu time leva gol todos os jogos? Não é eu que quero saber, Posso responder? Renato. Quem quer saber é o torcedor. Entendeu? Não é eu que quero saber, eu quero ir pra casa, tomar um banho. Faz uma enquete rápida aí. Faz uma enquete rápida se a pergunta do Potter foi pertinente. Tá. Tá?
Tá, vamos encerrar a nossa enquete atual e vamos abrir uma enquete nova, Schenck. Me sinaliza se isso é possível, por Não, favor. aí pode ser pelo chat A pergunta do Potter... Sim, é no chat. A pergunta do Potter é pertinente, sim ou não? Vote pra gente, torcedor colorado, torcedor gremista, manda aí. Porque eu vou responder o Potter. Tá, responda, por Eu vou favor. responder. Bota a foto do Potter aí na, Ah, não, na ele tela. quer botar uma Bota foto. aquela foto do gol do uma Botafogo. Não, é porque eu tô na Vamos ver. bancada, eu tô na bancada. Uma dinâmica Eu tô na complexa. bancada. Vai ter o segue Tá aí, ó. sábado. Manda Tá aí, ó. vai. Potter, responde, meu querido. Potter. Tá? Cabelinho, barba branca. É porque ele chamou, ele te nominou ali na pergunta, Isso, né, é que César? foi no Vai. meio de um debate. Tá E eu, bonito o eu, tupete tô, do eu tô Potter, numa né? bancada aqui, ele perguntou pra mim, nós estamos numa coletiva de imprensa, eu Muito vou bem. dizer... Potter, o senhor é colorado, né? O senhor é colorado. E como colorado deve estar feliz com a crise no Grêmio, né? Então, tu quer o apito? Tu quer o apito, eu te dou o apito, vem treinar aqui. Já que tu não entende futebol, tu nunca chutou uma bola. Então, tu é colorado, não vou responder pra ti. Eu já ouvi isso, que talvez tu nunca tenha jogado futebol. É E isso. não vai entender, né? É isso, entendeu? Você engana, né? É verdade! É isso. Tem que mandar o teu vídeo aqui. Tem que mandar o teu vídeo pra ele. E é o treinador que preferiu mas o Klaus. não foi Renato, tá? Deixa eu Não só foi o Guto fazer Ferreira, o treinador que esclarecimento. preferiu o Klaus do que o Léo Ortiz. Tu entendeu? Quando treinava o Inter. Só que isso... Klaus, zagueiro, lembra? Porque, e aí tu pega um outro exemplo que é muito bom tu falar, que é o exemplo que aconteceu contigo, num episódio que não tem nenhuma relação com o Renato. É fácil criar narrativa, gente. É fácil. No momento que eu respondi assim pro Potter, o que eu fiz? Eu criei um novo fato. Tá, Sabe mas- É o meu conflito com ele. Ô, É você verdade. que lembramos Discordo. Discordo frontalmente. Discordo frontalmente. Sabe por quê? Porque o Renato não tem essa capacidade. Mas eu não tô dizendo que ele tem, eu tô dizendo que ele faz isso acontecer. Mas não é esse o objetivo. Não é. É a falta de entendimento que não é o cara que tá perguntando. Não é pra tentar Não tô tirar dizendo o que foco. eu só tô dando que este resumo que eu falei aqui é o que domina as coisas do Grêmio. Sim, isso é fato. E eu não tô dizendo que é proposital ou pensado, não tô dizendo Ah, tá, não, isso é fato. Eu não tá? tô dizendo. Mas não é pra ele tirar o foco. Não é. Não, mas eu É não- porque ele não entendeu que o Eu tenho repórter não. certeza. Porque não é o repórter Baguinha. que tá perguntando porque é gremista ou colorado. Fechamos. É porque o povo quer saber. Fechamos. Muito bem, meus queridos, vamos começar? Vamos começar falando desse jogo de Grêmio e Corinthians, que teve a despedida do Jeromel, mas teve uma goleada pra cima do Grêmio que expôs aí um pouquinho desse time que tá com muitos problemas em 2024. Acho que foi um raio-x, né, do Grêmio. O Grêmio terminou a temporada com um raio-x do que ele foi o ano todo. Aquele Grêmio que tinha espaço no meio-campo, que todo mundo transitava, que os zagueiros estavam expostos. Olha o quanto ele arranca com a bola, o Depay. Olha o número de jogadores que tem na imagem que a gente está vendo na frente da área. Então, assim, é um Grêmio que foi o resumo. O Grêmio, vou dar uma fotografia do meu ano. É esse jogo aí, César. Eu acho, Léo, que esse jogo, primeiro, tá? É óbvio que expõe o Grêmio, né? É óbvio que expõe o Grêmio e toda a dificuldade que o Grêmio tem, tá? O Grêmio não tem nada. O time do Grêmio não existe. Não existe um time de futebol. Existem jogadores habilidosos ali, jogadores de futebol profissional. Mas não existe um time. É um time colocado em campo e que expõe hoje a fragilidade que o Grêmio tem com relação ao que o futebol brasileiro virou. Por outro lado, gente, nós vimos um time de futebol na Arena ontem. Esse time do Corinthians é um baita de um time de futebol, tá? Vaguinha, fazia muito tempo eu não via um time tão bem trabalhado como esse time. Eu tenho falado há muito tempo sobre o Ramon Dias. Ele fez um grande trabalho salvando o Vasco ano passado. E o trabalho que ele faz no Corinthians, apesar da eliminação na Sul-Americana, é um trabalho. É um trabalho fantástico que faz o Ramon Dias. Essa jogada, Schenck, essa jogada que o Yuri Alberto chuta por cima ali, se puder voltar um pouquinho e parar o lance. Para aí, por favor. Para aí, por favor. Essa jogada, Léo, tá? Isso aí é os 18 minutos. Essa jogada é a cara da diferença de Grêmio e Corinthians e do Grêmio em relação aos bons times. Descreve essa jogada pra quem tá nos ouvindo em Essa jogada dois. é um tiro de meta pro Corinthians, 18 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Corinthians o jogo. É um tiro de meta pro Corinthians. Eles tentam sair jogando de uma forma, não conseguem. Ele tira um volante do meio-campo e passa o volante pro lado do goleiro.
e eles saem jogando, a bola vai lá no lateral esquerdo, o Depay desce, ela vem, eles jogam a bola pro lado direito, e aí na sequência do lance, o Yuri Alberto chuta a bola por cima. É uma jogada totalmente trabalhada e organizada, tá? Aí ele chuta por cima. É tiro de meta pro Grêmio. Para ali. Dá pra voltar naquele lance ali? Dá, claro. Dá pra voltar na origem, por favor? Posso? Dá pra voltar, Léo pode sair do lugar. Léo só tem que prestar atenção numa coisa que não segue o fio. É no tempo, que tá correndo. Então tá, rapidinho. Não, volta na origem. Na É origem. que é depois desse lance, é depois. Agora... Não é. É o lance logo depois desse lance aí. Tá, vamos rapidinho. Depois desse lance aí, erra esse lance, aí a bola vai lá e vai ter o lance. Aí. Boa. Olha só. Parado. Abre Grêmio. a câmera aí, abre a câmera, aí. isso. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 no campo de ataque. Olha aqui correndo pra trás, ó. Esse é o Grêmio. Há uma desorganização. Não, o Grêmio não tem recomposição defensiva. O Grêmio tem 7 jogadores e é uma saída de bola, como disse o César. 7 jogadores no campo de ataque. Esse aqui tá torcendo, ó. Acho que vai dar, acho que ele vai conseguir. Esse aqui tá tentando até... Vou lá dar uma força pros caras. Olha o Soteldo. E olha o Vijaçante correndo pra trás ali. Ó. Então assim, isso aqui é o Grêmio. Por que todo mundo transita e vira Tony Kroos o meio-campista? Todo meio-campista contra ele faz o DVD da jogada... vida. É isso aqui que é. Essa jogada, Léo, essa jogada que a gente tá vendo aí, é um lance, tá? É um tiro de meta, vale a pena, porque é toda organizada. E aí ela vai pro Grêmio. Quando ela vai pro tiro de meta, que aí para aí, por favor. Quando ela vai pro tiro de meta, tiro de meta pro Grêmio. Como é que se posiciona os times? Um pra marcar alto, como o Grêmio tava fazendo. E aí o goleiro olha e diz o seguinte: vai que eu vou dar um balão. E dá um balão. Ou seja, um time é organizado, treinado pra sair, e o outro time é do jeito que dá. É que isso é normal acontecer quando um time tá muito projetado e a bola tá rolando, não na bola parada. Esse contra-ataque é normal de bola rolando, não de bola parada. Enfim, esse é o resumo do Grêmio de 2023. Nós estamos 24, né? 24 ainda. 24. Eu me perco um pouquinho nos números. O Grêmio de 23, que tinha o Soares e compensava. O Grêmio tomou uma média de 1,4 gols por jogo no Brasileirão. O ano passado e esse ano. Então ele tem que fazer 2 para ganhar sempre. Em 2 temporadas, mais de 100 gols o Grêmio levou, o Grêmio perdeu 17 jogos no Campeonato Brasileiro. Um turno inteiro. Isso aí acaba o trabalho de qualquer treinador. Não tem, assim, se é sério o negócio, tá? Se é sério o negócio, se os dirigentes são profissionais, senta todo mundo lá, aí sim, em 3 minutos, olha, gente, não dá pra continuar com esse trabalho aqui. É isso? É isso. Então tá, vamos comunicar o Renato amanhã de tarde. Vamos cuidar, e eu acho que o presidente Alberto Guerra tá fazendo isso, tá conduzindo esse processo, pelo menos nos últimos dias, de forma muito correta, preservando o Renato, preservando o ídolo, mas ele precisa cuidar da instituição. Ele precisa cuidar da instituição. Então, eu acho que hoje à tarde, não sei se a reunião é de manhã. Meio-dia estaria marcado. Então, assim, início da tarde, eu tô vendo a nota do Grêmio. Em consenso, o Grêmio entende que é melhor a saída do Renato. No horário do sala. Mas é isso aí. A informação que eu tenho é de que o CA, por votação na sexta-feira, se reuniu e definiu pela saída do Renato, e acredito eu que vão ser mudanças profundas, que o Departamento de Futebol vai mudar como um todo. Muito bem, já temos então aqui uma prévia do que deve acontecer logo mais, qualquer novidade, qualquer confirmação em relação ao fico ou não fico de Renato Portaluppi, a gente vai trazer cedinho para vocês aqui no Segue o Fio. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças no Grêmio, e eu vou dizer para vocês, além do técnico Renato Portaluppi, o Antônio Brum também deixou o cargo. E ainda, os preparadores de goleiros Mauri Lima e Enio Oliveira, os preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Alves, além do Marcelo Salles e do Alexandre Mendes, auxiliares técnicos do Renato Portaluppi. A gente tem um trecho do Renato antes de começar as discussões por aqui, porque ele também se manifestou e a gente escuta agora. E eu não poderia deixar de falar do meu grupo. Um grupo excepcional, que nos momentos mais difíceis sempre estiveram juntos e nunca tivemos. Tivemos um problema sequer, é difícil ter a camisa do clube. Sempre procurei defender a instituição.
agora ele volta à galeria dele, que é de um excepcional jogador, um excepcional treinador, o ídolo maior do torcedor do Grêmio, e tudo bem. E a vida é isso, né? A vida é isso. Eu prefiro o Renato na galeria dos ídolos do que no comando do time. Acho que o comando do time nos últimos anos precisa muito mais do que o Renato estava apresentando. Mas isso não diminui a força do ídolo, Renato, do que ele representa. E agora ele retoma a sua condição de ídolo e acho isso muito importante para ele, pro Grêmio e para os gremistas. Não sei se a partir de agora a gente vai conseguir, de alguma maneira, sair desse ambiente, mas que vai ser bom pro Grêmio, vai. E aí, Léo? O último trabalho do Renato no Grêmio não foi bom. O Renato teve o desafio de montar um time e um time do zero. Ontem eu estava ouvindo a entrevista do Bruno, em determinado momento, ele disse, olha, a gente assumiu um time que vinha da Série B, tivemos que remontar o grupo. E um time que começa do zero tem que ter a mão do técnico. E a gente não viu tanto a mão do técnico do Renato. Ele buscou uma ideia que ela não era aplicável com aqueles jogadores. O Renato perseguiu até metade desse ano o Grêmio de 2016 e 2017. Tanto que quando o PP vem, o PP é o novo Maicon, eu vejo o Maicon. Não tem Maicon. O Grêmio ficou buscando um Ramiro 7, 8 anos. O Ramiro é o jogador que mais deixou saudade na história do Grêmio, eu acho. O Grêmio ficou buscando o Ramiro. Todo mundo era Ramiro. Preciso dizer, Léo, dentro do teu raciocínio, que nós não estamos falando de um trabalho de 6 meses. Nós estamos falando de um trabalho de 2 anos. O Grêmio não arrumou um time em 2 anos. Tem treinador que arruma o time em 2 meses. O Grêmio levou 2 anos e não tem um time. Tanto não tem um time que a tendência, né, Léo, é de completo desmanche. Né? Principalmente na parte defensiva, onde o Grêmio teve mais problemas. Então, o desafio do Renato de montar um time, de começar um time. Até ontem eu disse isso aqui. O Renato sempre... Eu não sei se foi aqui ou se foi no salão. A gente fala tanto, né, César? Eu não sei se... assim, quando ele assume lá atrás, em 10, em 13, tinha uma base. Ele melhora a base. Ele melhora. Mas, assim, tinha uma base. Agora não. Agora era o time dele. E o time dele não teve forma, não teve ideia, não teve conceitos claros. Tanto é que o Grêmio levou 106 gols em 2 campeonatos brasileiros. O Grêmio levava 1,4 gol por jogo. Ou seja, para ganhar uma partida, ele tinha que fazer 2 gols no mínimo. Bom, o que vocês acham que pode ser um novo técnico a vir para o Grêmio? Quem seria o nome ideal para esse momento? Existe esse nome? Lá, o nome que o Grêmio queria era o Tite. Eu já tinha essa informação de que o Tite não estaria disposto depois de todo o processo lá no Flamengo, já não estaria disposto. Ele abriu uma exceção porque era o Flamengo com um orçamento absurdo. Mas a passagem pelo Flamengo não foi legal e o Tite estaria disposto a ir para o exterior. Ele imaginou que depois da Copa a Europa poderia absorvê-lo. O Tite tem uma dificuldade com o idioma. Vai sobrar, isso é um recado para o mercado brasileiro de técnicos, vai sobrar para o nosso grande técnico, nosso melhor técnico, nosso número 1. Vamos lá, sem desmerecer, uma Coreia do Sul, um Japão, daqui a pouco uma seleção árabe. E esse é o cenário para os nossos técnicos. Vai me surpreender se o Tite assumir uma seleção de ponta. Ele quer ir para o exterior, ele quer mais tempo, ele quer desenvolver um trabalho. E não seria no Brasil. O Grêmio queria o Tite porque o Tite chega aqui, conhece o pago, conhece a rivalidade, conhece o que é o gauchão, sabe o que é ser octa do gauchão, tem a história toda na ponta da língua. Não tendo esse nome, acredito que o Grêmio vai buscar, porque o mercado não oferece. Nós temos uma crise de técnicos, o Grêmio vai buscar um técnico estrangeiro. E aí tem um trabalho que vai ter que ser feito pelo clube, César, de rapidamente inserir esse cara nesse contexto todo. Fazer uma adaptação. Eu entendo a pergunta e acho que, obviamente, nós teremos um treinador, mas eu acho que o Grêmio não procura um técnico. Eu acho que o Grêmio quer mudar um conceito. A mudança do Grêmio é tão radical. O Grêmio demitiu olha essa cena, meu Deus. O Grêmio demitiu um treinador, um vice-presidente de futebol, que a gente viu, acabou de ver ele ali pulando, um vice-presidente de futebol, um treinador, toda a estrutura de treinamento. O Grêmio não quer um treinador. E eu acho que isso é simbologia. O Grêmio vai procurar uma estrutura nova para o departamento de futebol. Uma nova estrutura, uma nova ideia do departamento de futebol.